E aí, pessoal, tudo bom? Feliz manhã aí de sábado para todo mundo. E assim, antes de mais nada, eu já queria agradecer, exatamente porque, né, sábado de manhã, não só sábado de manhã, também depois do carnaval, não é uma coisa fácil. Então, de verdade, muito obrigado aí por se juntarem a gente para conversar um pouquinho sobre comunicação, mensuração de resultados e métricas. Que bom, acho que pra gente, para todo mundo que está aqui, é um tema bastante essencial e que, né, cada vez está ganhando aí mais espaço no mundo corporativo e afinal, sem ele, a gente não vai conseguir provar aí o nosso devido valor, enfim, frente a todas as organizações. E bom, para bater um pouco, bater um papo aí, debater um pouquinho aí o tema de hoje, eu queria chamar duas profissionais que elas já tiveram experiências, bastantes experiências aí com o tema, e que vão compartilhar um pouquinho disso com a gente aqui no dia de hoje. Então, primeiro, e por ordem alfabética, eu queria chamar a Andressa Grifante. E a Andressa, ela é jornalista formada pela PUC Rio Grande do Sul, com especialização aí em Mundo 4.0 e Soft Skills pela USP. Ela também é fundadora da empresa RS Bloggers, que trabalha com serviços de comunicação e projetos de marketing, de influência, né, desde já 2015, então tem um tempinho aí já no mercado, e também é consultora em estratégias de marketing de influência de agências como Belovers, que é um projeto da NSC Lab para competir aí na Influencer Economy com foco em resultados. Então, seja muito bem-vinda, Andressa. Obrigado aí por separar um pouquinho da sua agenda hoje pra gente. Agora Agora sim. sim, estamos te Agora ouvindo. sim, tá bom? Tudo bom, gente? Prazer estar aqui. Eu acho que eu vou conseguir contribuir, mas também aprender bastante aí escutando vocês. Então, agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui. Não, muito obrigado mais uma vez aí pelo tempo. E bom, nossa segunda participante é a Nayara, ou Nay. Ela é jornalista de formação e atualmente ela é diretora de mobilização e engajamento da Bloomcare. E durante a última década, ela coordenou a área de redes sociais do Bradesco, onde desenvolveu uma metodologia de cocriação e foi vanguardista na construção de branding a partir de influenciadores digitais. Ela coordenou também a operação de produção de conteúdo durante vários eventos, inclusive eventos importantes, como o revezamento da tocha, Jogos Olímpicos, até próprio Lola, né, o Lollapalooza. E em 2017 foi uma das Under 30 da Forbes, que reconhece personalidades e profissionais aí que se destacaram em suas áreas antes de completarem 30 anos de idade. É também uma das responsáveis pela criação do movimento Aliados pelo Respeito dentro do Bradesco. Então, muito obrigado aí por unir-se a nós hoje, Nayara. E bom, deixei o espaço para você também. Eu que estou feliz e honrada de estar aqui com vocês. Poxa, que prazer. Agradecer ao Márcio também, e não só pelo convite, mas por construir esse evento, né? E trazer esses debates. Tanta gente bacana já passou por aqui hoje. Não é nem meio-dia, quase meio-dia, a gente já viu um monte de discussão importante ser levantada aqui. A gente vai até o fim do dia, até às 8, se eu não me engano, vai rolar conteúdo. E para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar desse assunto também que eu sou apaixonada e que eu acho que a gente não pode parar de discutir, porque ele sempre está mudando. Então a gente tem que estar up to date também das conversas. Então é isso, acho que vai ser ótimo papo. Obrigada. Obrigado a você. E bom, para finalizar aí a composição de hoje, a pessoa que vos fala, eu, que sou o Felipe Curcio, eu trabalho atualmente como gerente de comunicação da Intel para alguns países aí de língua espanhola da América do Sul, e eu vou conduzir, ou pelo menos tentar conduzir, o painel aqui hoje com vocês. Então, acho que com as devidas apresentações feitas, vamos lá. A gente separou mais ou menos em algumas partes, então a ideia é começar já falando de métricas e mensuração. E a gente sabe que isso é algo que cada vez menos a gente vai poder fugir, né? Seja como profissionais de comunicação, profissionais de outras áreas, ou pelo menos, né, já é algo que eu sinto que todo mundo aí no mercado tá sentindo e já tá passando bastante por isso. Então, para começar, minha primeira pergunta é por que para vocês esse é um tema importante? Não sei se, Nayara, você quer começar respondendo essa? Posso começar. Eu acho que quando a gente fala de métrica, todo mundo sempre fica muito preocupado com o que vai medir, né? Acho que a gente fala de métrica, aí já vem KPI, ROI, mas eu acho que também é importante a gente se lembrar que, na verdade, a métrica é uma consequência de um objetivo pré-estabelecido. Então, às vezes, a gente pula uma etapa. Acho que o maior erro dentro de uma campanha, né, para agências e marcas, é você colocar todas as métricas no mesmo lugar, na mesma caixinha. Pegar uma campanha e querer medir visibilidade,
medir que é o alcance, né? E aí a conversão. Não é assim. Então, primeiro a gente tem que definir o objetivo da campanha. Acho que a gente parte daí, quando a gente traz o assunto de métrica, porque ele é tão importante, mas primeiro a gente precisa entender qual é o objetivo da campanha. Porque o objetivo da campanha vai ajudar a gente a não só escolher quais métricas a gente vai medir, de fato, mas também a construção do conteúdo. Eu vou dar um exemplo. Se a gente tem um conteúdo, uma campanha, que o maior objetivo é visibilidade, é o awareness, né? Chamar a atenção das pessoas para alguma coisa, a maneira como eu vou construir, roteirizar esse conteúdo é completamente diferente da maneira como eu roteirizaria um conteúdo de conversão, por exemplo. E isso também impacta diretamente na escolha dos micro-influenciadores, por exemplo. Né? Então, se eu quero fazer uma campanha de alta visibilidade, é importante que eu olhe para o alcance desses criadores. Né? Então, talvez um micro-influenciador numa campanha de awareness não faça muito sentido. Mas se eu tenho uma campanha de consideração e eu estou buscando ali uma autoridade dentro de uma comunidade que eu preciso, enquanto marca, entrar, o micro-influenciador vai me ajudar bastante. Assim como uma campanha de conversão também, onde eu tenho um público altamente engajado, uma comunidade altamente rica, construída e fidelizada com aquele criador, para que eu consiga converter melhor. Então, quando a gente traz o tema métricas, é importante que a gente entenda que tudo começa a partir do objetivo. E aí, do objetivo, a gente vai traçando essa linha do tempo, essa construção, essa narrativa, essa jornada do herói mesmo, né, até chegar exatamente na métrica que a gente precisa medir para saber se a campanha foi boa ou ruim. Então, acho que eu começo desse jeito, assim, trazendo esse ponto de vista. Não, mas isso é excelente. Acho que realmente, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não tem exatamente como definir o que quer medir, como medir, enfim. Andressa, você tem algo para acrescentar? Eu acho que, assim, foi perfeito, né, tudo que a Nay falou. Eu acho que realmente começa pelo objetivo e a importância da métrica está exatamente nisso, em a gente poder dizer, no fim das contas, se aquela campanha, aquela ação deu certo ou não deu. E, embora eu entenda muito, assim, que isso pode ser meio assustador num primeiro momento, principalmente para os criadores de conteúdo que lidam muito com a criatividade, são de humanas e não gostam muito de pensar em números, e eu também, jornalista também, sempre fui um pouco avessa a números, mas no fim das contas a gente está o tempo todo medindo. Então, quando a gente fala que quando a gente escuta, né, um criador falar que determinado post flopou ou viralizou, isso é uma análise dos indicadores. O que te diz que aquele post não teve o sucesso, não teve o engajamento esperado, ou sim teve um engajamento acima da média? É uma análise de métricas já isso, né? É uma análise de indicadores. Os indicadores, sejam eles os likes, os comentários, enfim. Então, e essa é a grande maravilha também do digital. Ela nos trouxe uma infinidade de indicadores que em outras mídias a gente não tem. E essa é a beleza de apostar no digital, né? A gente considerar várias variáveis e claro, aí definir objetivos para entender qual dessas variáveis a gente vai precisar analisar. E, enfim, essa é a maravilha do negócio do digital, né? Eu diria que são justamente esses indicadores, essa maneira mais assertiva até de medir o sucesso ou não de uma ação, de uma campanha. Legal, não, bacana. E vocês têm alguma dica para quem está começando, alguma coisa mais, ou alguns passos para seguir, alguma coisa assim que vocês gostariam de compartilhar? Talvez dessa vez a gente pode começar com a Andressa. Perfeito. Bom, acho que quando a gente fala de começo, o melhor é o conhecimento, né? A busca de conhecimento, e acho que hoje não falta, diferente de alguns anos atrás, não faltam artigos sobre métricas, sobre objetivos, sobre esses indicadores, sobre o que é KPI, o que é ROI, o que são essas siglas todas que até pouco tempo atrás era confuso para muita gente. Eu acho que agora a gente já começa a caminhar num terreno assim mais conhecido, né? Tá mais acessível.
no universo digital mesmo, a gente ter acesso a conteúdos até gratuitos, né? E eu diria que além do conhecimento em si, de buscar esse conhecimento em cursos, em consultorias, em artigos, em leituras, enfim, o próprio relacionamento também com outras pessoas, seguir pessoas que fazem aquilo e que compartilham sobre isso, e o digital também proporciona isso de uma forma muito acessível, né? Tudo que eu acho que o assunto métrica e qualquer outro assunto que a gente tenha ainda um certo desconhecimento, o passo é, primeiro, buscar onde está esse conhecimento, e segundo, quem tem esse conhecimento para me passar, e eu vou me conectar. Seja seguindo a Nayara lá no LinkedIn, seja seguindo alguém que compartilha sobre isso em alguma rede social, ou que está dando alguma palestra, tá? E o próprio fórum aqui em que a gente está inserido, né? Então, acompanhar eventos desse tipo, que trazem essa contribuição e que já dão um bom caminho para começar, né? É isso, para quem quer começar a dar os primeiros passos. Legal. E, Nai, você tem alguma dica aí para o pessoal que está assistindo a gente, para complementar o que a Andressa falou? Complementando, porque já foi maravilhosa a dica aqui da Andressa, né? Mas eu acho que eu não sei quem que está aqui, mas se forem criadores, a minha dica é: conheça a sua audiência, saiba onde você é bom, no que você pode mais agregar para as marcas, porque é o que eu falei, depende muito do objetivo da campanha. Então, às vezes, quando a gente estava, né, no Bradesco, pensando nos criadores, eu tinha criadores, sabe assim, os top de cada métrica. Eu sei o que melhor performa no ponto de vista de alcance, eu sei o que melhor performa do ponto de vista de conversão, eu sei o que melhor performa do ponto de vista de consideração, porque tem mais engajamento com a audiência, porque tem mais autoridade. Então, eu acho que para o criador é importante que ele saiba no que ele é bom com a audiência, qual é a riqueza que ele construiu ali naquela comunidade, né, que ele fez, porque aí fica mais fácil de ele também, na hora de vender um projeto para uma marca, se garantir, né, nesse sentido. E do ponto de vista de empresas, marcas, agências, se a gente tiver essa audiência aqui também nos vendo, é um pouco parecido, mas saiba quem você é enquanto marca e que mensagem você quer passar, né? Porque a definição de objetivos de campanha parece uma coisa fácil quando a gente olha, né, de 3 grandes perspectivas: awareness, consideração e conversão. Mas nem sempre é tão simples assim de definir, porque às vezes a gente quer tudo ao mesmo tempo. Mas não dá para fazer uma campanha com 3 objetivos. Eu, pelo menos, nunca consegui, a não ser que eu faça fases da mesma campanha. Agora, o mesmo conteúdo, eu não vou conseguir as mesmas coisas ali, né? Então, é importante fazer essa divisão, de fato, para não errar na hora de fazer a metrificação de resultado. Então, conhecer a marca, saber o que quer passar como mensagem, ter um propósito ali que de verdade agregue para a comunidade, eu acho que é a dica, principalmente para quem está começando, né? É super, super bacana, e eu concordo bastante com o que você falou, e realmente, né, às vezes a gente tenta abraçar o mundo e acaba não conseguindo. E a ideia realmente foi começar aí com um conselho, né, como uma das primeiras perguntas aí para dar uma mudada na dinâmica. Mas, então agora a gente pode falar um pouquinho mais, né, de alguns projetos de vocês. E aí eu vou fazer uma pergunta agora para a Andressa, e queria saber qual foi o momento assim que você percebeu a verdadeira importância das métricas. Não sei se você tem algum exemplo que você gostaria de compartilhar, alguma situação meio assim difícil que você teve que passar, e quando foi que você falou, ok, preciso olhar para essa área? Difícil, assim, encontrar o momento, mas eu acho que até respondendo o próprio tema, né, do nosso painel, que é o que eu ganho com isso, porque no fim das contas, como eu sempre tive do lado de agência intermediando marcas em busca de influenciadores, essa é uma pergunta recorrente, né? O que eu ganho investindo em influenciador, né? Investir, o que isso me trouxe? Né? E esses leads, né? Esses são qualificados, não são? Então, eu sempre tive que mostrar isso, a gente sempre tem que lidar com
argumentos, e falando com marcas, os números, eles são sempre argumentos imprescindíveis, né? E eu via que muitas marcas que tentavam fazer campanhas diretamente com influenciadores acabavam esbarrando na questão de mensuração, relatório, de saber, no fim das contas, se aquilo deu certo ou não. Então, eu comecei a ser procurada e a minha agência começou a crescer, assim, nesse segmento. Isso em 2017, assim, eu já comecei a receber muito mais essa demanda, assim, de marcas dizendo: eu trabalhei com influenciador, eu sei a importância, mas eu preciso de alguém especializado nisso que me ajude a mensurar, porque eu gostei da publicação, eu gostei da criação de conteúdo, quero fazer de novo, mas ou preciso levar esses números para minha diretoria para validar, ou, né, se a gente falava, quando eu falei diretamente com o proprietário, com o empresário, que tem o poder de decisão da campanha, ele gostava muito do que via e do que aquela campanha estava transmitindo, mas no fim das contas não conseguia mensurar, né? Eu não conseguia saber, e aí muitas vezes, a maior parte das vezes, a falha estava nesse início, né? Nessa falta de alinhamento de objetivos e de querer muitas coisas ao mesmo tempo e de ver aquele monte de indicador e também não saber o que cada um dizia no fim das contas. Então, eu acho que eu comecei não só a entregar esse tipo, e eu usava muito, então, esse tipo de discurso, né? Até para vender o meu peixe, eu dizia: olha, a gente tem como diferencial a contratação de uma agência especializada, ela é importante muito por causa do relatório, de alguém especializado que vai monitorar e vai te dizer, do início ao fim do processo, quais os melhores objetivos para traçar e depois se isso foi, de fato, alcançado ou não. Então, acho que desde o início, assim, não teve uma situação específica, mas várias que me ajudaram a entender que esse era, e eu acho que ainda é, né, um gargalo muito grande no mercado de influência. Foi uma construção, né, com o tempo. Não, isso é realmente bem bacana e é importante também, porque às vezes, óbvio, né, tem aquele marco, aquele momento principal, mas às vezes também a gente tem como você falou, né, vários momentos que vão te levando a chegar nesse ponto. E bom, aí, Nai, queria que você comentasse assim um pouquinho, né, sobre, bom, você já trabalhou com vários projetos de comunicação, e eu entendo que todos eles precisavam de resultado, né, principalmente aí pelo seu histórico em banco, imagino que não tinha muito como fugir aí disso tudo, e enfim, pelo que você comentou também na nossa conversa aí prévia. E eu queria saber o que você mais destaca, né, de todos esses aprendizados em relação à necessidade de ter métricas. Eu estava fazendo um mini flashback, vocês assistiam, como que era o nome? Daquele programa da Vani e do Rui, esqueci agora o nome, que eles faziam Os normais? Os normais. Estava fazendo um mini flashback aqui, tipo, os normais, para voltar no tempo e pensar. Mas eu acho que a maior aprendizado com relação nessa perspectiva de métrica, e aí eu vou para 2012, 2013, assim, quando o objetivo maior era número, né, quantidade. E a gente entregava, o Bradesco sempre teve muito dinheiro de mídia, né? Então, entregar a quantidade não era tão difícil assim, porque era só colocar grana no post e a gente entregava a quantidade. Agora, a qualidade, o quantitativo, aí a gente está falando de outra parada, porque não é só com dinheiro de mídia que você alcança o qualitativo, né? E esse, para mim, sempre foi o maior, o que me dava tesão mesmo de trabalhar, sabe? Porque era assim, não, agora eu vou fazer uma campanha que vai ser muito melhor do ponto de vista de qualidade na entrega, de qualidade de conversa, de qualidade de engajamento do que todas as outras que eu já fiz na minha vida, sabe? Virou meio que uma meta pessoal, sempre melhorar
a qualidade da conversação, da saudabilidade mesmo em torno da marca. E aí foi quando me instalou a ideia de trazer os criadores, porque só a marca falando da marca não estava me ajudando mais, porque as pessoas pararam, gente, todo mundo agora parou de acreditar nas marcas puramente, né? Antes não era uma dupla, não era uma via dupla de conversa, era assim, a marca colocava a mensagem na TV, a gente ouvia e acolhia. A Xuxa falava que usava Monange, a gente acreditava. Quem é que questionava a Xuxa lá atrás? Ninguém questionava a Xuxa. Hoje a gente sabe que não é muito possível que a Xuxa use Monange. Eu, pelo menos, não acreditaria mais nessa verdade absoluta contada por uma marca através de um grande nome de influência. Então, a gente passa a ter grandes desafios de penetração em comunidades de uma forma qualitativa, né? E a metrificação começa a dar para a gente possibilidades de analisar essa qualidade da conversação, não só da perspectiva de engajamento, que também no começo era só a quantidade de likes, a quantos likes, né? Não significava também olhar para a qualidade. Mas hoje não, hoje a gente tem ferramentas, inclusive, que ajudam a gente de uma forma sistematizada, com muita tecnologia, de analisar a conversa, a frase, né? O sentido da frase, para saber se é positivo ou se é negativo. No Bradesco a gente tinha muitas menções, eram tipo 40 mil menções por dia, praticamente, que a gente analisava. Então, a gente precisou sistematizar isso, trazer ferramentas para ajudar a gente a entender a profundidade da conversa que estava acontecendo ali. Então, acho que o maior aprendizado para mim foi nesse sentido, sabe? De poder tirar um pouco a mira do alcance puramente e do quantitativo para a gente olhar para o qualitativo. E aí, com os micro-influenciadores, a gente conseguia fazer isso lindamente, porque a gente entrava de verdade numa comunidade com a autoridade que aquele micro-influenciador tinha. Então, eu acho que eu faço essa resposta, te dou essa resposta fazendo essa reflexão sobre qualitativo e quantitativo, porque eu ainda vejo, 2022, muitas marcas e muitas agências vendendo só o quantitativo, né? E não se importando muito com o qualitativo, e aí nascem as crises de marca, porque daí você nem acompanha a conversa, né? Então, tem 50 mil comentários, mas 40 mil são negativos, então é positivo ou é negativo? Né? Tem um pouco dessa visão também de como a gente olha para os números. Perfeito. Bom, não, muito bacana, acho que todas as respostas até agora, inclusive a gente já está aí agora caminhando aí para os minutos finais, e para deixar aí, talvez, começar, né, já deixar uma mensagem aí final para todo mundo, se vocês fossem tentar facilitar a vida, né, do pessoal que está assistindo a gente, ou ouvindo a gente, enfim, como vocês estruturariam um projeto hoje em dia, né? E quais elementos aí vocês levariam em consideração, principalmente para desenhar essas métricas? Não sei se a Andressa quer começar. Bom, a gente já, mais ou menos na conversa, foi respondendo muito, né, disso. Vou retomar aquele início da NAI, falando de objetivos, porque eu acho que o começo é esse, e talvez algumas marcas, agências, enfim, profissionais precisem, ainda que a gente eduque um pouco, principalmente assim, a agência. Eu faço esse papel, às vezes, de explicar, porque a marca, ela chega querendo vários objetivos, querendo ser reconhecida como uma marca nova, que as pessoas precisam conhecer, mas ela também já quer vender. Então, assumir esse papel também de explicar um pouco, né? Saber que vai precisar, com alguns clientes, em algumas situações, explicar o porquê daquilo e já direcionar, né, sabendo com a nossa experiência, enfim, sabendo qual é o melhor objetivo, dividir em etapas, acho que começa por aí.
né? E dos dois lados, né? Falando para esses dois públicos, eu estou falando muito dessa minha parte de agência com marca, mas os influenciadores também entenderem, de novo, né, o seu público e prestarem esse serviço, entenderem qual é o melhor formato para que eles entreguem resultado. Eles entendendo isso, vai ficar muito mais fácil de vender o seu peixe tanto para agências como para marcas. Métricas não é um item só para marcas e agências. É muito importante que os influenciadores se metam nessa conversa, entendam mais sobre isso. Então, eu acho que isso vai fazer uma grande diferença até na hora de estabelecer a métrica, né, o objetivo. Isso está claro para os dois lados. Foi um desafio em algumas campanhas, assim, a marca, ela sabe o que ela quer, e às vezes isso era passado de uma forma diferente, ou o influenciador, como desconhecia desse universo, ele não fazia aquilo, não criava o conteúdo, entendendo o que a marca queria. E no fim das contas, a gente acabou que não tinha aquele resultado que esperava, porque no momento que o influenciador sabe que um dos direcionamentos lá vai ser o clique no link, ele sabe que ele vai poder usar aquele gatilho, usar aquela palavra-chave, né, aquele call to action, né, para as pessoas clicarem no link, se ele entende que a marca quer isso, né? Então, dando um exemplo muito simples, assim, mas de como isso precisa estar também registrado e esclarecido para os dois lados, para a campanha sair como esperada. Bacana. E bom, e aí já acho que minha última pergunta aqui de hoje, se vocês tivessem que definir métricas, ou bom, a importância dessas métricas, né, em uma palavra, qual seria? Talvez uma palavra seja pouco, então a gente pode pensar em uma frase no máximo. Não sei se, Nai, você quer começar? Nossa, é difícil, né? Não sei, eu fiquei aqui pensando, quando a gente olha para essa construção aí que a Andressa acabou de falar, inclusive, eu fico pensando muito nesse corpo, alma e coração, sabe? O que seria a métrica? Eu acho que a métrica é meio que a alma da campanha, sabe? É onde a gente, de fato, vai conseguir entender onde a gente quer chegar e como a gente vai chegar. Então, eu acho que ela é condicional para o pensamento, né, dessa construção de uma mensagem que a gente quer passar pelas pessoas. Eu sempre parto da perspectiva de que uma campanha é mais do que uma campanha, né? A oportunidade de você se conectar com alguém. Então, eu acho que a métrica, ela é a alma da campanha, sabe? Não sei, acho que eu iria por esse... Eu falei, gente, aqui para quem está me conhecendo pela primeira vez, eu falei para os dois, me puxem um pouquinho, porque eu sou muito romântica, então talvez às vezes eu entre numa seara meio brisa, assim, não olhar muito para o pragmatismo das coisas, e a minha resposta é que a métrica é a alma da campanha. Eu adorei, eu acho que a gente às vezes precisa dar uma filosofada, principalmente num sábado de manhã, pós-carnaval, então assim, para mim foi excelente. E não sei se, Andressa, e aí, em uma palavra ou em uma frase, o que para você representam as métricas? Eu acho que eu vou pegar de novo carona aí no que a gente tem falado e no que a Nai acabou de dizer, e carona até naquela fala do qualitativo, né? Eu acho que os números, os indicadores, eles são muito importantes, sempre vão ser, a gente está sempre analisando, né? E comparando campanhas, ações, um post com outro, para entender até a nossa evolução, então é importante. Mas acho que a grande transformação, né, de campanhas, de ações, dos negócios em geral, da nossa vida, as grandes transformações, elas acontecem quando a gente tem trocas humanas de qualidade, né, positivas e de qualidade. Então, acho que a gente volta para o qualitativo e isso é, no fim das contas, o mais importante. E eu acho que o nosso tempo acabou, né, já. Sim, infelizmente já acabou, mas então eu queria de verdade agradecer uma vez mais aí vocês duas por toda a participação, por toda a colaboração, pela troca. Eu espero que a gente ainda continue em
continue em contato aí, porque acho que tem umas histórias aí bastante legais para saber. E, bom, queria agradecer também aí toda a organização do fórum, o convite para nós três, e espero que vocês aí aproveitem o resto da agenda, que tem muito conteúdo, como a Ana comentou aí no começo da nossa conversa. Então, fiquem por aí e qualquer coisa, bom, já sabem, estamos por aqui também para tirar eventuais dúvidas, enfim, o pessoal do fórum pode passar os nossos contatos. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.